Ele foi encontrado morto e os traficantes bateram na minha porta, dizendo que se eu não pagasse a dívida, eles matariam os meus 3 filhos. Sil, ela falou, que neto sua ordinária, essa criança não tem a ver com a minha família. Mulheres como você envergonham a classe feminina. Quase uma idosa e tentando dar o golpe da barriga. Uau! É cada absurdo em cima de absurdo que eu às vezes fico me perguntando em que mundo essas mulheres vivem. Será que elas estão vivendo no mundo real ou elas estão achando que foram para Nárnia, estão no País das Maravilhas igual a Alice? Que não é possível. A história que eu vou contar para vocês vai irritar tanto vocês, mas vai tirar tanto vocês do sério, que é melhor vocês mesmas escreverem aqui nos comentários depois de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Eu sei que você vai gostar, então já curte. Vamos lá que hoje nós vamos contar uma história real de uma mulher que conseguiu destruir a própria vida. Oi, Sil. Sinto até vergonha de enviar essa carta para você e confesso que se você fizer um vídeo, não sei como vou lidar com os comentários, pois eu sei as merdas que fiz na minha vida. Depois que você colocou aquele post no Instagram onde uma mulher dizia que queria engravidar para dar um filho para o cara de 28 anos, ela com 40 e já 3 filhos criados, eu decidi dividir com você e com outras mulheres essa minha história para que não façam a besteira que eu fiz. Eu tenho 44 anos e até meus 40 eu era uma mulher com a vida simples, porém não me faltava nada até conhecer o Ferdinando. Um homem que aparentava ser muito rico e que de alguma forma me conquistou. Não só por ter dinheiro, mas por dizer estar apaixonado por mim, tendo ele apenas 24 anos na época em que nos conhecemos. Voltando um pouco no tempo para que vocês entendam como é fácil a gente destruir a própria vida, lembro de quando me casei. Eu era jovem e cheia de amor para dar. O homem com quem me casei tinha sido meu primeiro em tudo e me apaixonei de uma forma inexplicável, tanto que ignorei o fato de ele ser usuário de drogas. Eu sempre pensei que aquilo não teria importância e que a mãe dele, por ser médica, daria um jeito, mas ninguém dá jeito em quem não quer ser ajeitado. Me casei aos 17 anos, grávida da minha filha mais velha, que hoje é casada e tem uma boa vida. 2 anos depois eu engravidei do meu segundo filho, que assim como o pai, não deu muito certo na vida e, para concluir, engravidei novamente quando meu filho tinha apenas 1 ano de idade, ou seja, eu, supernova e imatura, com 3 crianças de um usuário de drogas que a mãe sustentava. Sim, se não fosse a minha ex-sogra, eu não sei o que teria sido da minha família. Antes da minha primeira filha nascer, eu concluí o ensino médio, mas sem chance de entrar para a faculdade, pois eu tinha que cuidar da minha bebê. Esqueci de contar que meu ex-sogro, avô dos meus filhos, era dono de uma construtora e que meu ex-marido era filho único. Então, assim que nos casamos, e isso só aconteceu porque eu estava grávida? Ela só se casou porque estava grávida. Ganhamos um apartamento para morar, todo mobiliado e muito bem localizado, que é o apartamento que moro até hoje, pois foi passado para o nome dos meus filhos assim que meu ex morreu. Sil, eu não sei se está meio confusa a minha história e nem falei da minha mãe, que quando eu engravidei e decidi casar, virou a cara para mim. Mas isso é outra história. Bom, voltando à morte do meu ex-marido por conta de dívidas de droga. Ele foi encontrado morto e os traficantes bateram na minha porta, dizendo que se eu não pagasse a dívida, eles matariam os meus 3 filhos. Foi a coisa mais horrível que imaginei passar na minha vida. Nessa época, meu filho mais novo estava com apenas 3 anos e eu com 26. Parece história de filme mesmo. Mas eles, os traficantes, passaram pela portaria do prédio sem permissão e sem falar para qual apartamento estavam indo. Claro que meus sogros resolveram isso e pagaram tudo o que era dívida do filho deles. Nunca souberam quem matou meu marido e às vezes penso que foi melhor assim, pois meus filhos não mereciam passar por tudo o que passaram com os surtos do pai deles, que só vinha em casa de vez em quando e muitas vezes para roubar algum objeto e trocar por drogas. Acredito que ele era assim por ter tido pais ausentes e que sempre passavam panos quentes para o que ele fazia.
Minha vida com ele era um inferno enquanto ele estava vivo e, apesar de ser nova, eu era uma ótima mãe e, com a ajuda dos meus sogros, que só tinham seus netos agora na vida, eu consegui passar por tudo aquilo. Eles pagavam a escola das crianças e tudo mais que eles precisavam, e todo final de semana vinham buscá-los para ficar com eles. Estipularam um tipo de salário para que eu pudesse ter uma vida digna, mas tudo isso até meus filhos completarem 18 anos ou saírem da faculdade, que é também o que a lei exige, mesmo eu nunca ter tido buscado nada na justiça. Eles são pessoas maravilhosas e agradeço pelos meus filhos mais velhos terem os avós que têm. Por que falei filhos mais velhos? Bom, é agora que começa o meu drama. Vamos ver o drama agora. Assim que meu marido morreu, minha sogra perguntou se eu não tinha vontade de voltar a estudar, já que eu não tinha renda, e é claro que ela se preocupava com o que seria de mim depois de velha, já que meus filhos iriam seguir suas vidas. Mas para e pensa, quem vai se importar com velhice tendo apenas 26 anos, morando em um bairro nobre e sendo sustentada? Eu não tinha maturidade mesmo com 3 filhos. Eu queria, na verdade, curtir a vida. Meus sogros ficavam com meus filhos de sexta-feira após a escola até domingo à noite, e foi assim que comecei a me perder na vida. Conheci uma mulher divorciada no meu prédio e ela me apresentou a uma vida que até então só o meu falecido marido conhecia. Festas até de madrugada, cigarro e drogas. Eu nunca usei drogas ou fumei, tinha trauma disso. Mas beber eu bebia, até cair. Teve domingos que meus sogros trouxeram meus filhos e eu não conseguia nem levantar para abrir a porta. Mas no final deu tudo certo, fui amadurecendo, ou pelo menos achava que estava amadurecendo, e me firmando na vida, mas ainda sem profissão e vivendo da pensão dos meus filhos. Minha ex-sogra já não me dava mais conselhos, só dava conselhos para os meus filhos, e a hora de eu perder a mamata estava se aproximando. E o maior baque foi quando minha filha mais velha fez 18 anos, passou no vestibular e foi morar com os avós, alegando ser mais perto da faculdade, mas eu sabia que era mentira. Ela, na verdade, tinha vergonha da mãe inútil que eu era e, no fundo, acho que ela sofria com aquilo. Nesse momento, minha renda/pensão caiu 1/3 e a água bateu na minha bunda. Foi ali que veio o meu primeiro arrependimento, não ter ouvido a minha sogra e ter voltado a estudar, ou pelo menos ter corrido atrás de uma profissão. Eu não juntei dinheiro, não tinha uma reserva, meu carro era o mesmo carro velho de quando meu ex tinha morrido e estava sem manutenção. Ou seja, eu não tinha nada, além de um teto que no fundo era dos meus filhos. Eu já estava com 36 anos e não me considerava uma mulher velha. Tinha um corpo incrível, tipo você, Sil, que teve filhos e não mudou o corpo. Nessa época eu já não saía muito, mas perdia minha vida nas redes sociais. Assim que minha filha saiu de casa e o balde de água fria caiu sobre mim, decidi conversar com a minha sogra sobre trabalhar fora, já que meus filhos poderiam ficar sozinhos. Eu lembro, Sil, do que ela me perguntou e tem a ver com o que você fala. O que você gosta e sabe fazer? Foi ali que eu percebi que eu não era nada, que eu não sabia nada sobre mim. Fui para casa e parei para pensar e decidi que faria um curso de estética, pois duraria só 2 anos. E por incrível que pareça, eu gostei da ideia e me apaixonei pela profissão. Mas eu tinha um problema, na verdade eu tenho. Eu me acostumei com a vida boa e por mais que depois de formada minha sogra, para me ajudar, me deu uma sala emprestada, porque eles têm um prédio de salas comerciais em uma galeria, na verdade. Então, nem aluguel eu precisava pagar. Só que eu voltei a sair nos finais de semana. Então, se precisasse, eu desmarcava as clientes em cima da hora e assim nunca tive uma boa clientela. Eu ia levando com a barriga. Durante esse tempo, desde que meu marido morreu, eu tive alguns namorados, mas nunca levei os homens muito a sério, pois queria curtir minha vida e tinha um acordo com os meus sogros de não pôr outro homem dentro do apartamento dos meus filhos. Não sei se isso era certo ou não, mas eu cumpri, pois eles sempre fizeram tudo por mim. Só que isso tudo mudou no dia que conheci o Ferdinando, como falei no começo desse e-mail. Eu fiz o curso de estética e já estava 2 anos patinando. Claro que minha sogra pensava que eu estava indo muito bem, afinal, ela me enviava várias amigas ricas como clientes. Mas a verdade é que eu tinha preguiça de trabalhar e pensava, ainda tenho o dinheiro dos meninos e o apartamento para morar.
Depois eu penso no meu negócio. Pois bem, só que meu filho mais novo já estava para completar 18 anos e o do meio já estava na faculdade. Então, ele tinha gastos com roupas e coisas de homem. Sendo assim, a água já não estava mais na minha bunda e sim no meu pescoço. Mas com o pouco que ganhava com o salão de beleza, eu conseguia ter uma vida tranquila. Eu nunca levei os homens muito a sério, mas eu sempre quis viver um grande amor e acreditei que agora o momento havia chegado. Conheci o Ferdinando em um bar, onde fui em um sábado com minhas amigas. Ele, todo gentil, pediu se poderia ficar ali conosco, mesmo sem conhecer ninguém da mesa. E é claro que após um olhar fulminante para mim, eu disse que não via problemas. E foi ali que eu conheci o verdadeiro significado de viver um grande amor. Ou sei lá o que era aquilo. Trocamos telefones e tudo começou. Tirando o fato de que ele tinha apenas 24 anos. Após alguns encontros, ele me disse que era filho de um grande empresário da cidade e que seu pai havia morrido fazia 6 meses. E eu me lembro sim da notícia da morte deste homem, teve até uma homenagem da prefeitura. Só não imaginava que o Ferdinando era filho dele, ou seja, um grande herdeiro. Eu não estava com ele por dinheiro, eu realmente gostava dele e ele gostava muito de mim também. Como ele não tinha trabalho fixo, apenas ajudava sua mãe e seus outros 2 irmãos na administração da empresa, que tinha filiais em várias cidades próximas, podia fazer o que quisesse, então começamos a viajar bastante e era tudo muito incrível. Eu estava vivendo uma vida de princesa, a vida que eu fiquei anos imaginando e agora é que vocês vão começar a entender porque eu me identifiquei com o seu post do Instagram. Puxa vida! Eu tinha uma vida tranquila e um negócio promissor se eu focasse nele. Mas após conhecer o Ferdinando, tudo mudou. Eu estava sempre desmarcando clientes e teve um mês que nem consegui pagar a minha secretária. Foi então que decidi alugar o salão para uma moça que fazia maquiagem e cabelo para mim algumas vezes e abandonei de vez. Recebia o aluguel de uma sala que nem era minha e me lancei naquela vida de futilidade. Até que um dia minha sogra me avisou que se eu não queria mais a sala, ela fecharia um contrato com quem estava lá trabalhando. Eu naquele momento estava tão feliz que nem me importei, afinal o Ferdinando pagava tudo para mim e quando eu não estava no AP dele, eu tinha para onde voltar. Uma coisa que nunca me toquei ou levei em consideração é que ele nunca trabalhava. Eu acreditava em tudo que ele falava e no fundo não queria saber muita coisa. O que importava é que eu tinha encontrado o amor que tanto sonhei. Um dia eu e ele estávamos na casa de praia da família dele e ele me falou que seu sonho era ter um filho comigo. Agora o negócio começou a ficar muito parecido com o post do Instagram. E aproveita que se você não me segue no Instagram, é muito interessante por lá, @SilvanaHennick. Aí você fica por dentro dos babados que eu trago pra cá. Estávamos juntos fazia 6 meses e eu acreditei que aquele Mauricinho queria ser pai de um filho meu, uma mulher prestes a fazer 41 anos. Mas para mim, naquele momento, foi uma prova de amor. Sil, eu tenho vergonha de falar, mas confesso que não pensei só nisso. Pensei que se ele não casasse comigo, lembre-se que ele tinha 24 anos, tá? Que se ele não casasse comigo, eu teria novamente uma fonte de renda, pois meu filho teria uma gorda pensão e eu estaria garantida por mais 18 anos. Eu não tô lendo isso. Eu sei que é vergonhoso e por isso falei que não sei se vou conseguir ler os comentários. Vai comentando aí, gente, caso você decida fazer um vídeo. Tudo isso passou pela minha cabeça em questão de segundos e então eu comecei a beijá-lo loucamente, como se ele dizer que querer ter um filho meu e a possibilidade de ter uma nova pensão fosse o afrodisíaco mais potente do universo. Ali eu o levei à loucura e acabamos fazendo sexo sem proteção. Claro que eu nunca ia imaginar engravidar de cara, pois eu já tinha 40 anos e sempre ouvi dizer que é quase impossível isso acontecer sem tratamentos. Mas para minha surpresa eu fiquei grávida. Fiquei mega feliz e já me imaginei morando com ele. Todas as besteiras que uma mulher perdida na vida pode pensar. Planejei tudo para contar a ele. Comprei um buquê de cravos e uma chupeta. Pedi para amarrar a chupeta em um dos galhos e pedi para entregar na empresa onde eu pensava que ele trabalhava. Mas, para minha surpresa, ele nunca trabalhou lá. E quem acabou recebendo a boa notícia foi a vovó, uma mulher
que quem assistiu O Diabo Veste Prada reconheceria de longe. Eu estava muito ansiosa para o momento que ele me ligasse, feliz da vida. Mas foi quando olhei o WhatsApp dele para pedir se recebeu a surpresa e a foto tinha sumido e meu coração virou uma escola de samba. Ai, meu Deus. As mensagens não chegavam e o número dava fora de área quando eu ligava. No meu desespero, fui na empresa ver se estava tudo bem com ele. Ao me identificar e pedir para falar com ele, a recepcionista fez uma cara estranha e me pediu para aguardar, e em seguida voltou e me levou até uma sala. E foi ali que passei o pior momento da minha vida. Só se vocês acham que o que eu vivi com o meu marido drogado foi traumático, vocês não têm noção do que é uma conversa com o diabo. Aquela mulher gentilmente me humilhou, como se eu fosse uma cadela de rua, dessas sarnentas que fica com os filhotes abandonados na sarjeta. Como falei, gentilmente, sem levantar a voz. Como é que pode ser gentil e fazer isso ao mesmo tempo? Gentilmente, sem levantar a voz, ela me explicou o que estava rolando ali. A pessoa com quem eu pensava ter um namoro estava noivo de uma moça que fazia doutorado na Alemanha e que eu fui a coroa com quem ele se divertia enquanto a outra construía uma carreira. Me disse que ele não tinha acesso a nada da empresa a não ser o salário que o juiz estipulou para ele, já que o pai havia morrido e ele não tinha capacidade de assumir nenhum cargo por ser irresponsável, ou seja, eles o interditaram, pois era melhor pagar para ele ficar longe da empresa, já que ele era o filho mais novo e fora mimado pelo pai. Eu ouvia tudo aquilo perplexa e mesmo se conseguisse falar, acho que minha voz não sairia. Ela disse que eu nunca mais veria seu filho e que ele já estava a caminho da Alemanha para encontrar a noiva. E ali percebi que era um casamento de interesse. Ele deve ter sido ameaçado a fazer o que a mãe achava melhor para a empresa. Eu fiquei chocada em ficar sabendo que ainda existe esse tipo de coisa. Depois de explicar minuciosamente e pausadamente tudo sobre quem era o seu filho, ela me falou: agora vamos resolver o problema que você se tornou para a minha empresa, já que não pretendo dividir meu patrimônio com bastardos. Eu gelei. E então ela me falou para ir até um médico da família, me passou o endereço e que já estava tudo certo para resolver o problema. Como assim resolver um problema? Aquela criança era para ser a solução dos meus problemas. E então saiu a primeira palavra da minha boca: não. E eu continuei: eu não vou tirar o meu filho e o filho que o Ferdinando falou que queria ter comigo. Eu quero falar com ele, eu exijo. Falei pra ela com os lábios trêmulos de ódio e de medo ao mesmo tempo. Pensamentos como: que merda eu fiz da minha vida? Ou o que eu vou fazer agora? Começaram a me deixar apavorada. Mas daí eu pensava: com ou sem o Ferdinando, meu filho está garantido na vida, querendo ela ou não. Ele é um herdeiro. E como se ela estivesse lendo os meus pensamentos, ela disse que tinha feito um testamento e que o Ferdinando não fazia parte da herança. Até hoje eu não sei se isso é verdade ou não. Falei para ela que eu não queria a herança e perguntei se o neto não mexia com ela. Sil, ela falou: que neto, sua ordinária? Essa criança não tem a ver com a minha família. Mulheres como você envergonham a classe feminina. Quase uma idosa e tentando dar o golpe da barriga. Uau! Daí ela levantou da cadeira e falou para eu ir até o endereço que a secretária do médico estava me esperando para agendar o procedimento. Mas eu falei que não iria tirar o meu filho e saí chorando compulsivamente. Juro, Sil, eu pensei em fazer o que ela me pediu, mas além de gostar dele e parecer que estava dentro de um sonho, tinha o fato de que eu não tinha mais a estética, ou seja, esse filho era a minha única garantia de ter alguma coisa daquele mentiroso. Respirei fundo e fui me informar com o advogado. Contei o que ela me falou e ele foi taxativo quanto a eu brigar na justiça contra aquela família e quanto isso me custaria. Mas me tranquilizou dizendo que sim, meu filho teria direito a uma pensão e que eu poderia pedir inclusive alimentos gravídicos. E perante o meu desespero, me instruiu como fazer isso sem custo algum. Peguei o resultado do teste de gravidez e fui atrás dos meus direitos. Só que, para minha surpresa, o Ferdinando é um desempregado, não tem renda e nem está no Brasil. E após a justiça chegar até a avó do demônio,
Ela fez um acordo, já que alegou que eu queria dar um golpe, que eu seduzi o filho dela para dar o golpe da barriga. E como eu também não tenho renda, a justiça determinou uma pensão provisória de R$ 700 e o pagamento do pré-natal e do parto. Depois, esse valor seria para a criança. Eu sei que vocês não gostam que eu interrompa, mas eu preciso de um ponto aqui. Pera lá. O juiz não tinha estipulado que o Ferdinando tinha que receber um salário, uma pensão, que pelos gastos que ele tinha com ela, era bem alto? Ou essa mulher mentiu tudo? Eu acredito que isso tudo é uma grande mentira. Ela queria era tirar o dela da reta. Eu pensei em não aceitar, mas a conciliadora me convenceu e ainda falou: fique feliz por ter isso, muitas não têm nada. Acho que a diaba mandou ela me dizer isso. Claro que para ela R$ 700 não era nada, mas para mim também não era nada. Falei com a minha ex-sogra para reaver o salão e ela me disse que eu teria que me entender com a nova inquilina e que ela tinha fechado um contrato para 3 anos, já que o ponto estava bombando. Então voltei a trabalhar no meu antigo salão como funcionária, ganhando comissão sobre os atendimentos. Nisso, meu filho mais novo passou no vestibular para engenharia e foi morar em outro estado, tudo custeado pelos avós, que tinham muito orgulho dele. Fiquei morando com meu filho do meio, que fingia estudar para não perder a ajuda dos avós. Esse puxou para o pai dele. Em uma manhã, uma moça me ligou para agendar a primeira consulta do pré-natal, em uma clínica muito chique. Eu já estava grávida de 2 meses e todas as noites buscava pelo paradeiro do Ferdinando no Google e nada. Eu ia trabalhar me arrastando de tristeza e de angústia por ter que cumprir meus horários, já que a nova proprietária estipulou algumas regras. Pronto, Sil. Se até aqui você acha que a minha vida era uma desgraça só, é porque você ainda não sabe o que eu descobri no primeiro ultrassom. Eu estava grávida de gêmeos. Eu, com mais de 40 anos, sem uma vida estruturada, morando na casa que pertencia aos meus filhos, grávida de um cara que sumiu do mapa e que no fundo não tinha nada. Nesse momento, pensei em interromper a gravidez, mas pensei que talvez agora o juiz aumentasse o valor da pensão, por ser 2 crianças, né? Sim, eu tenho vergonha disso. Voltei ao fórum e perguntei sobre se os meus filhos teriam direito à herança da família do pai deles, e me informaram que poderia haver uma briga judicial, mas que provavelmente alguma coisa assim. Perante aquela informação, eu decidi levar a gravidez adiante e também para esfregar na cara daquela vaca que não tinha controle sobre mim e que eu iria fazer de tudo para ter uma fatia daquele bolo. Segui minha vida, já que não consegui um aumento dos alimentos gravídicos até os bebês nascerem. Quando eu estava grávida de 5 meses, ou seja, já não poderia mais interromper a gravidez, minha médica disse que precisava coletar líquido do cordão dos bebês para um exame. É o líquido do cordão, o líquido amniótico? É do cordão ou é o líquido amniótico? Ai, não sei, gente. Quando eu a questionei, ela falou que era para um exame de DNA e perguntou como eu não tinha sido informada sobre aquele procedimento. Pensa comigo, Sil. Claro que ela não tinha certeza que o filho era do Ferdinando, mas só pediu o exame de DNA quando eu não poderia mais interromper a gravidez e caso não fosse dele, eu estaria na sarjeta. Me pergunto como pode ter gente no mundo assim tão fria. Por que ela queria que eu sofresse desse jeito? Claro que o exame deu positivo e meus filhos nasceram de 7 meses. Creio que porque eu estava trabalhando demais e me alimentando pouco. Estava sentindo falta dos meus filhos que acabaram se bandeando para o lado dos avós. Acho que eles não aceitaram muito bem tudo isso e é raro quando me ligam ou mandam mensagem. Minha filha tinha ido morar com o namorado e eu nem estava sabendo. Por terem nascido prematuros, os 2 bebês, que eram meninos, um ficou com sequelas e eu sei que ele nunca terá uma vida normal. Hoje, com quase 4 anos, ele precisa de cuidados em tempo integral, ainda usa fraldas e não fala direito. Eu ainda moro no apartamento que meus filhos passaram para o meu nome, acredito que por caridade, com um contrato de que eu não posso vender, mas o ganha-pão dos meus gêmeos quase não dá para o condomínio. Depois que os bebês nasceram, foi determinada a pensão e durante esse período, a cobra da mãe do Ferdinando se encarregou de tirar qualquer coisa que ligasse ele à empresa, ou seja, o pai dos meus filhos hoje é casado com uma mulher muito rica e leva o sobrenome dela e nunca me procurou para saber dos filhos. A pensão que meus filhos recebem hoje é de R$ 1.500, mais um plano de saúde que é muito bom e que já ajuda bastante. Porém, sem a pensão dos meus outros filhos e sem poder trabalhar, isso não dá para nada.
Eu olho para os meus filhos e confesso que não consigo ter amor por eles. É como se eles tivessem me aprisionado dentro de uma jaula. Eu não posso sair de casa para nada, as pessoas se afastaram de mim e a única pessoa com quem converso é a moça que ficou com o meu salão e que achou justo me dar R$ 400 por mês por usar os móveis e tudo o que tem lá, que na verdade é meu. Pensei em colocar meus filhos em uma creche, mas o que tem problemas não é aceito e ele precisa de cuidados. Lembra que falei sobre o meu corpo ser bonito? Hoje estou obesa e não tem um dia sequer que eu não pense em voltar no tempo e fazer tudo diferente. Pensei em procurar minha mãe, mas ela disse que morri quando engravidei e casei com um drogado. Claro que apesar de enorme a minha história, ainda deixei detalhes de fora, mas o que importa é passar a mensagem para as mulheres sobre fazer as coisas para dar golpe ou por homens. No fundo, eu quis comprar uma vida boa e quebrei a cara. Obrigada, Sil, por tudo. E eu nem quero pedir sua opinião, porque no fundo eu sei que tenho na vida aquilo que eu quis. Foi tudo uma escolha minha e não é culpa de ninguém a não ser de mim mesma. Uau, gente, ela não pediu conselhos, não tem nem o que falar, não tem nem como vai resolver essa situação. Tá lá com as 2 crianças. Nossa, eu conheci a história de uma mulher que ficou com os bens, muitos bens, depois do divórcio, e ela exigiu ficar com um apartamento assim caríssimo, porque o marido queria ficar e ela quis aquele apartamento e ela perdeu o imóvel porque não tinha dinheiro para pagar o IPTU e o condomínio. Perdeu, o imóvel foi arrancado de lá, mas não vendeu. No caso dela aqui, ela nem pode vender, mas eu acredito que os filhos não vão deixá-la na mão. Parece que os filhos são muito estruturados, tirando esse do meio ali, que ela já deixou bem claro que é parecido com o pai. Eu achei interessante algumas falas dela, vocês não gostam que eu interrompa, eu esqueci as coisas que eu queria pontuar aqui, mas tem um ponto ali que ela fala sobre a crueldade da mãe do Ferdinando, né? Tipo, por ser uma mulher tão fria. Mas são as mulheres frias, consideradas frias, que eu chamo de mulheres equilibradas, que conseguem se dar bem na vida, que conseguem levantar impérios e que não ficam de ai, coitadinha, pobrezinha, e se derretendo tudo. Eu sei que é triste falar, mas para essa mulher, essa criança não existe. Ela não existe, não tem como você se apegar a algo que você nunca viu e não conhece. Então essa coisa de ai, vão se derreter. Pro Ferdinando é a mesma coisa. Quantas mulheres mais velhas estão aí servindo de playground, de parquinho de diversão para rapaz novo? Tá cheio de mulher aí se sujeitando a isso, acreditando que existe um grande amor, acreditando que esses caras se importam. Quando eles quiserem casar e ter uma família, coisa que muitas mulheres mais velhas nem podem dar, né? Porque já não tem mais condições, eles vão procurar uma mulher mais nova, compatível com eles. Então pensem bem quando vocês decidirem se envolver com homens mais novos ou até mesmo se envolver com qualquer tipo de homem depois de uma certa idade. Às vezes os contos de fadas, eles só existem no cinema mesmo e a gente tem que deixar eles lá. A vida é mais cruel. A vida, ela é muito mais complicada do que um simples romance de cinema. Eu sinto muito pela vida que essa mulher está tendo e eu não entendo nada de leis, então não sei se o que ela pensou, né, vai dar certo, mas pare e pensa comigo. Se a avó dessas crianças, né, ainda está viva, eu acredito, eu não sei se tiver advogados aí que puder instruir, instruam, mas eu acredito que essas crianças só vão ver a parte desse dinheiro aí quando o pai morrer. Então vai ter que assim, a avó tem que morrer para ficar tudo para os filhos e quando os filhos morrer é que os netos vão ter acesso a isso. Eu tô falando em relação à empresa, né, a partilha de bens, mas não entendo desse tipo de lei aí, não sei nem. Achei bem interessante a mulher mover os pauzinhos assim em questão de segundos, acabar com o celular do filho, destruir tudo, tá aqui, você vai para lá e pá. É complicado, né? A gente pensa que o negócio lá do Poderoso Chefão, né? É uma história fictícia e ainda acontece por aqui. Bom, é isso, gente, a história real de hoje. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa história com todas as mulheres que ainda acham que podem se dar bem explorando os seus próprios filhos. Ela nunca teve direito a essas pensões aí, lógico, ela cuidou das crianças, né? Então, sim, até os 18 anos é um direito dos filhos, né? Então, você precisa de um dinheiro
para estruturar a vida dessas crianças. Mas sim, ela se acostumou com a vida boa, é legal a gente dormir até tarde, sem responsabilidade nenhuma, já foi irresponsável por engravidar de uma pessoa que era problemática. Então isso já vem, é uma bola de neve. E é isso aí, não aprendeu com os erros e agora se ferrou. Um beijo, gente, e até a próxima História Real.